E no momento em que o mundo discute sobre a guerra na Ucrânia, sobre a possibilidade da terceira guerra mundial ou da inteligência artificial, eu, Cláudio, no canal Sonho de Aluguel, trago um tema bastante diferente para você. Hoje a gente vai falar da fé. Exatamente. Bom, eu vou dar uma volta aqui na câmera e vou mostrar para você uma igreja e você vai falar para mim se, na sua opinião, essa igreja ela é católica ou evangélica. Essa igreja está aqui numa esquina, na cidade onde eu moro, aqui em Hildesheim, e eu mostro para você a construção e vou mudar um pouco a câmera aqui para você ver o topo dela e você vê que lá em cima tem um crucifixo. Na sua opinião, essa igreja ela é católica ou ela é evangélica? Ora, se você falou que essa igreja ela é católica, você errou. Essa igreja, na verdade, ela é evangélica. Assim você começa a sentir a diferença de como é as construções, de como é organizado a questão da fé na Alemanha. Às vezes você não percebe, você está diante de uma catedral e por estar diante de uma catedral, automaticamente você brasileiro, talvez até você latino, ou você que mora em qualquer outra parte do mundo, você já pensa que é uma igreja católica, mas não. Aqui na Alemanha, catedrais podem tanto ser católicas quanto evangélicas. E as semelhanças, elas não ficam por aí. Os cantos que são proclamados, o louvor que é feito internamente, as músicas, muitas delas são muito parecidas entre as duas religiões. E existem até, não são em todas, mas existem igrejas evangélicas mais tradicionais, mais antigas, que têm imagens de santos tanto quanto as católicas, o que para o brasileiro dá uma bagunça danada. Uma das maneiras que você tem de identificar se a igreja que você está vendo, se ela é católica ou não, é se do lado de fora tem a bandeira do Vaticano, que é uma bandeira na cor branca e amarela. Essa é uma das diferenças. A outra coisa que também é distinta é que os cultos, por exemplo, o culto evangélico no Brasil normalmente é uma coisa mais calorosa que o culto católico. Aqui na Alemanha, se o culto for pregado por um europeu ou um alemão, ainda que seja evangélico, o culto ele é mais light, é mais uma conversa. Eleva-se um pouquinho o tom da voz, mas não tanto quanto no Brasil. Já as igrejas católicas têm tradicionalmente não só um culto mais tranquilo, também tanto quanto a questão da hóstia, que aí sim faz a diferença total. Em termos de Alemanha, a Alemanha ela está se aproximando, ainda não está, mas ela tem a população de aproximadamente 85 milhões de habitantes, sendo que 51% são de mulheres. Em termos de religiosidade, a Alemanha se intitula um país cristão porque 55% dos 85 milhões se dizem cristãos. Aqui estou englobando os dois grupos majoritários, que são os católicos e os evangélicos. 7% são os islâmicos e 30% são ateus, exatamente. E isso tem um fator. Estudos dizem que a religiosidade ela está ligada ao poder aquisitivo e à qualidade de vida, ou seja, países de primeiro mundo, onde as condições de vida são melhores, as pessoas tendem a se preocupar menos com a parte religiosa. Isso faz com que, por exemplo, o Brasil seja um país onde haja mais ditados populares ou frases onde você cita o nome de Deus. A pessoa espirra, você fala Deus te cria. A pessoa vai embora, você fala vai com Deus, e assim por diante. Existe também uma outra questão aonde, devido aos constantes escândalos que muitas vezes são abafados pela mídia dentro da Igreja Católica com relação à pedofilia, projeta que para o ano de 2050 o número de católicos o número de católicos venha a cair absurdamente. Estima-se que já exista um êxodo em termos de fé pela falta de justiça em relação aos casos de pedofilia. E a projeção para o crescimento do islamismo até o ano de 2050, segundo os estudos, dizem que vai bater 10%, mas eu, Cláudio, eu não concordo com esse número. Eu acho que o islamismo ele vai bater aí algo em torno de 15 a 20%. Por que, Cláudio, que você acha isso?
Porque um casal de alemão, seja ele cristão, seja ele ateu, seja ele evangélico, ele tem, se muito, 2 filhos. Vou colocar dessa forma, mas existem muitos casais que têm 3, 4 filhos. E do lado dos islâmicos, uma mulher, ela tem pelo menos 3 filhos. É basicamente um número o número de filhos que os casais islâmicos têm. Então, proporcionalmente, eu vejo que eles venham a crescer num número muito maior. Além do que, esse êxodo que está acontecendo dentro do cristianismo pode também representar, aqui é um achismo, que essas pessoas que abandonem o cristianismo se tornem islâmicos. Isso a gente não pode dizer, não tem como a gente afirmar. A segunda questão é que você declarar fé na Alemanha, você está falando de dinheiro. Por quê? Porque aqui na Alemanha tem um imposto chamado, o que não falta é imposto, tem um imposto chamado Kirchensteuer, ou seja, imposto da igreja. Esse imposto ele é pago basicamente pelos católicos e pelos evangélicos. Os ortodoxos eles não pagam esse imposto. Bom, católicos, evangélicos e judeus têm esse imposto descontado no Olerite e são 8% todo mês. Ou seja, mensalmente, se você vai para a igreja ou se você não vai, uma vez que quando você se professa sua fé ao se registrar na Alemanha, 8% é descontado do seu salário, o que dá no final do ano uma arrecadação de cerca de 40 bilhões de euros. 40 bilhões de euros. Esse é o montante que é arrecadado através do Steuerkirchen. É um valor assim para lá de absurdo, é um valor exorbitante. E quando você tenta cancelar a sua profissão de fé, o sistema ele não aceita mais. Por quê? Porque uma coisa é a fé e outra coisa é o dinheiro. O homem ele colocou valor na Europa para que você tenha fé. E o valor você tem que dar do seu coração e não descontado do seu salário. Esse é o meu ponto de vista. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, é um tema bastante interessante. Eu tentei trazer para você o maior número de informações possível. Não se esqueça de se inscrever no canal Sonho de Aluguel, compartilhe esse vídeo, use o espaço de comentários ou escreva um e-mail para sonhosdealuguel@gmail.com. Desejo para você tudo de bom, a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima, tchau!